E a gente tem uma passagem aqui que a gente quer compartilhar com vocês, que é a passagem da a multiplicação. Tá em João, tá Ela lá em tem vários, João ela tem 6. vários, É, tem vários lugares. vários evangelhos. Leu esse aqui do João. Isso. Então, vamos lá, João 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu o monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraste o pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Ele pegou os pães e os peixes e partiu e deu graças. Aí depois fala assim: Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, ele pegou os pães, os peixes, que eram só 5, para 5.000 homens, e aqui nessa parte nem fala, mas nos outros evangelhos fala que aqui não estava contando mulheres e crianças, então é 5.000 homens mais mulheres e crianças, ou seja, deve ser mais de 10.000 pessoas, eu imagino. E ele pegou todos não, esses poucos pães e poucos peixes, ele partiu e ele deu graças. Esse é um ponto que a gente tinha comentado numa outra call lá no comecinho dos devocionais, né, das orações que a gente fez aqui. E esse é um ponto que a gente tem que frisar. Ele deu graças antes dele multiplicar. Então, sempre que a gente quer que milagres aconteçam, a gente precisa agradecer como se eles já tivessem acontecido. É trazer à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Tem um outro versículo que fala sobre isso. É você imaginar que aquilo já existe e agradecer. Tem um outro versículo também que fala sobre oração, que a gente leu, que ele falava assim, quando a gente estiver ansiosos, né, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e súplicas, façam seus pedidos a Deus e com súplicas e com ação de graças. Ele fala esses dois termos. Então, tanto a gente pedir a Deus, Deus é isso, né? Apresentar o que a gente quer e agradecer, porque a gente acredita tanto no poder de Deus, a gente tem tanto essa certeza de que Ele tem capacidade de fazer aquilo, a gente já agradece pelo que está vindo. Então, que a gente possa fazer hoje esse exercício. Sair hoje dessa call e agradecer o que você quer. Escrever os seus pedidos aqui, mas talvez depois fazer os seus pedidos individuais e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer nessa semana, por tudo que Ele vai realmente abençoar a gente, usar a gente para abençoar outras pessoas, cada detalhe que a gente precisar e cada detalhe que a gente se permitir ser usado por Deus para abençoar outras pessoas também. Pode falar? Quando você. Eu quero que você visualize a cena. 5.000 pessoas. Você sabe o que é 5.000 pessoas? 5.000 homens, né? Fora as mulheres e as crianças. É quase um mini estádio de futebol ali, cheio de gente. Imagina isso. Então Jesus começou a fazer as obras deles e as pessoas começaram a ver aquilo. Gente, nós estávamos numa época que não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha YouTube. E esse homem fazia com que 10.000 pessoas acompanhassem ele pelos lugares, pelos desertos que ele passava.
Seguiam ele. Imagina aquelas multidões. É uma cidade seguindo um homem, uma pequena cidade seguindo um homem, seguindo uma pessoa. Porque aquelas pessoas viram alguma coisa. Elas viram poder sobrenatural, elas viram milagres acontecendo, aquilo foi se espalhando. Chegou um momento que eles só tinham 2 peixes e 5 pães. É isso ou o contrário? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Uhum. E Jesus se manteve pleno. Por que Jesus estava pleno, gente? Por quê? Porque ele sabia que ele tinha conexão com aquele que é o Criador de todas as coisas. E bastava ele fazer um pedido que tudo seria multiplicado. Assim como quando ele estava na passagem, que ele está no deserto, e o diabo tenta ele e fala: você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus sabia que o Pai que estava no céu, que Deus, tinha a capacidade de transformar aquela pedra em pão. Ele sabia disso. Ele não fez porque ele não precisava de testar a identidade dele. Ele sabia quem ele era, que ele era o filho do homem, que ele era o próprio homem que se fez carne. Então, quando você percebe, eu quero que você visualize isso na tua mente, ou que você imagine isso, ou que você sinta, sei lá. Ou imagine as pessoas falando, imagine aquele burburinho. Não tem microfone, não tem palco, não tem nada. São 10 mil pessoas. Pouco alimento. E ele se mantém calmo. E os discípulos estavam preocupados. Imagine, mestre, como é que nós vamos fazer? Nós temos que mandar essas pessoas embora. O que nós fazemos? A gente manda essas pessoas embora? Afinal, a gente não tem alimento para todo mundo. Mas Jesus tem a conexão divina. Jesus tem a conexão divina. A palavra fala assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por meu intermédio. Quem tem a conexão? Jesus. Jesus tem a conexão divina. Eu falei para vocês que não há conexão, não há prosperidade sem a conexão divina. Não tem conexão sem o interlocutor, que é Jesus. Jesus nos leva até o Pai, verdadeiramente. Ele é o elo de conexão. Jesus tinha certeza do que o Pai dele era capaz de fazer. E os discípulos todos preocupados: meu Deus, e agora o que a gente vai fazer, mestre? Não tem comida, vamos mandar embora, a gente come isso aqui, a gente se divide. Ele pegou e rendeu graças. Eu sou extremamente grato a você, Pai, porque você me ouve. Assim como ele fez todos os milagres. E aqueles pães foram compartilhados. Eu quero que você visualize essa cena, os pães sendo compartilhados e o pão se multiplicando. E o peixe se multiplicando. E todas as pessoas pegando e continuando dando peixe, tendo peixe. Todos comeram. E no final sobrou 12 cestos. Ou seja, ainda assim, se outras pessoas quisessem comer, ainda existia comida. Por quê? Porque Deus é um Deus de prosperidade. Ele não é um Deus de falta. Não é um Deus de limitação. Não é um Deus de ausência de recurso. Não é. Às vezes a gente tem uma associação a Deus e acredita que Deus é um Deus miserável. Que tem um benefício em ser pobre, ser quebrado, em faltar as coisas. Não, porque Deus não quer assim. Se Deus pega pessoas no meio do nada, sem alimento, e dá alimento para todas elas, é porque ela não quer falta, ela não quer limitação. Não agrada a Deus a falta de limitação. A falta de alimentação é do outro lado, de Deus não é. Eu tenho a certeza que eu tenho é essa. A falta de alimentação não é divino. Então, quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra na casa de alguém, ele multiplica tudo. Assim como ele multiplicou os pães e os peixes.